Amém. Glória a Deus, né? Amém, amados. Glória a Deus. Mais um domingo. Aprendemos sobre Eclesiastes, né? E vamos estar orando. O som tá bom? Tá todo mundo tranquilo aí? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos mais esse estudo de Eclesiastes. Pedimos graça, sabedoria, orientação. E acima de tudo, Senhor, pedimos que o Senhor traga entendimento às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Continuando Eclesiastes, né? A partir do capítulo 5, praticamente até o capítulo 12, nós podemos chamar isso, tá? Dicas para um bom viver. Porque a partir daqui é aquela ministração que ele faz, tá? De tudo que ele viu, de tudo que ele aprendeu. E aqui nós temos uma situação assim bem particular, tá? Que é a de um pregador mesmo. E aí ele vai dando vários conselhos. Então nós podemos dizer que esse é o momento dos conselhos, né? Que Salomão tem trazido. Rosângela, Ângela, a minha Ângela, a Ângela 2, né? O José, que bom, Rogério, Viviane, graça e paz, todos vocês sejam bem-vindos. Amém? Então, avançando. Então, repetindo, do capítulo 5 até o capítulo 12, gente, é uma série de pensamentos, cada versículo é um pensamento. Então, não necessariamente eles estão conectados. Alguns vão estar dois ou três no máximo, mas não é uma. Não temos nem condições de dar um título, né, ao capítulo, por ser vários conselhos. Né? Irene, seja bem-vinda, Deus abençoe. Avançando aqui, amados. Salomão começou o seu livro falando sobre a falta de sentido, né? Você lembra que nós conversamos muito sobre isso? Ele coloca que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nós falamos que usamos a palavra futilidade, né? Ele começa a trabalhar muito sobre isso, quanto que a vida é fútil. E a perspectiva de Salomão, amado, é alguém que chegou à velhice depois de ter feito uma série de coisas, ter cogitado uma série de coisas. E ele fala, cara, o que é a vida? Essa simplicidade, essa leitura, num primeiro momento, parece que é uma simplicidade, não é, meu amado, é alguém que realmente deveria estar assim, analisando tudo e dizer, pô, eu vou orientar as pessoas. Então, o que eu quero frisar aqui, amado? É interessante, sim, eu e você pensarmos que a vida pode ser simples, né? Nós que complicamos ela. E talvez por causa das nossas complicações é que tem muitas pessoas ganhando dinheiro, até na própria psicologia, tá? Porque parece que nós temos uma dificuldade em vivenciar o simples. Então, quando houve a pandemia, né, naqueles 2 anos, e pós-pandemia, e as pessoas perceberam que elas ficaram em casa, curtiram ficar em casa, muitos empresários, né, o diretores de empresa pediram, fizeram acordos, saíram para trabalhar home office. Muitos, principalmente ali no eixo de São Paulo, mudaram para a cidade próxima, né? Uma das cidades que receberam muitas pessoas é a cidade de Limeira, depois no sul, Florianópolis. Aqui na região do Triângulo, foram para algumas chácaras, né? E de ali eles estão trabalhando. Eles perceberam que podemos ter uma vida de qualidade, sem necessariamente estar inserido, né, dentro dessa correria e dessa cosmovisão do ter mais, ter mais, ter mais. É isto que o capítulo 5, nesses vários conselhos, Salomão vai trazer para nós. Então, a princípio, parecia estar apenas queixando do problema do mundo. Tá? Então, você começa lendo o livro de Eclesiastes achando que Salomão está queixando do problema do mundo, sendo que, na realidade, não. Tá? Mas quanto mais escrevia, mais conselho ele tinha para dar, né, para o modo de como deveríamos viver. Conselhos sábios e práticos sobre o tema cotidiano como trabalho, morte, tempos e bens. Então, Salomão ele se preocupa em trazer uma série de informações, principalmente sobre a vida cotidiana, sobre o trabalho, sobre a morte, sobre o tempo, né, e principalmente sobre os bens, né, aquela pergunta que ele vai fazer hoje no capítulo: por que você quer comprar
ter um guarda-roupa cheio de roupas, se às vezes você não consegue usar nem todas, né? É aquela famosa fase que, né, dos acumuladores, né? E às vezes nós precisamos parar e fazer uma limpa, né, em algumas questões, tá bom? No capítulo 5 ele fala realmente como um pregador, tá? Porque aqui ele vai estar direcionando a nossa mentalidade cartesiana, por isso que ele vai colocando ponto um, ponto 2, ele vai dando conselhos práticos, ele não vai explicando os conselhos, apenas ele vai dizer, ó, é melhor o cara que está morrendo do que a pessoa que está nascendo. Tá? Então, às vezes você assusta, né, nesse conselho. O capítulo 6 então, é terrível, tá, gente? Nós vamos estudar no domingo passado. Aliás, o 6 e o 7, né? Porque ele fala assim, gente, o que é a vida? Vocês estão abrindo mão, né, de uma série de questões. Ele vai falar, né, para nós nos alegrarmos com a mulher da nossa mocidade, mulher que nós escolhemos, viver a nossa família, viver a nossa relação com Deus. Estou colocando as minhas palavras, mas é isso que ele fala. E é alguém que teve mais de, diz a Bíblia, mais de 1000 mulheres, né? Então, se ele fala assim, cara, é melhor você ter uma só e ser feliz com ela. Então, ele traz esse entendimento. É um evangelho, é uma carta muito prática. Então, esse capítulo começa combatendo a religiosidade. Segundo Derek Kidner, um sociólogo cristão, ele diz assim, a pessoa bem intencionada que gosta de cantar e que chega alegre na igreja, mas que ouve apenas com o ouvido e que nunca chega a fazer o que se ofereceu a fazer a Deus. Então ele fala assim que esse livro, né, esse capítulo, é para aquelas pessoas que vão para a igreja, prometem um monte de coisas, falam, Senhor, agora vai ser diferente, agora eu vou me posicionar, mas durante a semana talvez elas não conseguem manter aquele compromisso. E aí ele vai falar, ele já começa, né, nós já vamos chegar no versículo, ele já começa chutando o pau da barraca, dizendo, olha, cuidado com os votos que você está fazendo para Deus, tá bom? A pessoa, ou as pessoas desse tipo, pessoas como nós, Eclesiastes diz o seguinte para nós, guarda o pé. Essa é a primeira exortação de Salomão, que diz a respeito de como abordamos a adoração de Deus. Ele está dizendo que devemos prestar atenção à palavra de Deus. Bom, o filho dele já tinha dito antes, né, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Na cultura hebraica, os pés têm a ver com como que você anda, com o estilo de vida, com posicionamento. Talvez por isso, quando Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, ele não estava sendo contra o objeto sandália. Ele estava falando assim, Moisés, a partir daqui você vai ter que mudar seu estilo de vida. A partir daqui você vai estar conectado diretamente comigo. Então você tem que mudar seu estilo de vida. Então sempre quando a palavra de Deus fala guardar pés, tirar sandália, é como se o autor que está escrevendo, inspirado, né, pelo Espírito Santo, ele estivesse lançando uma pergunta para nós. É hora de tirar as máscaras. É mais ou menos isso. É hora de nós fazermos uma reavaliação da nossa caminhada, da nossa existência, dos nossos valores, do nosso estilo de vida. Então é tempo de uma chamada à existência. Então, o guardar os pés, por isso que Davi fala assim, né? Lâmpada para os meus pés, é como se Davi estivesse falando assim: a tua palavra tira as minhas máscaras. A tua palavra combate a minha religiosidade. O problema todo, amado, é que hoje nós lemos por ler. Talvez falta aquela reverência de entendermos que é a palavra de Deus, pegarmos a palavra de Deus, abraçarmos a palavra de Deus e entendemos que aquilo é revelação, tá? Aquilo que eu já disse, principalmente quando eu estou estudando hermenêutica, eu dou muito esse exemplo. Tá? É uma pessoa que lê o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a outra que lê o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada, ou nada me faltará, mesmo sendo assim, tá? É aquele ponto que o Senhor traz à existência. Então, é um chamado onde Deus nos leva a um questionamento de que vale a vida, por que queremos fazer tantas coisas, por que buscamos tantas coisas, tá? Então, ele começa já dizendo, olha, quando você vai para a casa de Deus, faça uma autoanálise do teu estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? É como se nós, antes de entrarmos ali, né, no caso da Monte Hebron, vou dar como exemplo, onde geralmente o José está ali na porta nos auxiliando, você parasse e falasse, peraí, Senhor, como é que está meu estilo de vida? E literalmente tirar essas máscaras da religiosidade. E para isso ele nos disse que devemos guardar nossos passos conforme para o culto. Uma maneira de nos convidar a aproximar de Deus em adoração é vir com os ouvidos abertos. Porque ele vai trabalhar, ele vai fazer essa relação de estilo de vida com os ouvidos. Por quê? Porque na cultura hebraica você só pode mudar o teu estilo de vida
se você mudar ou desbloquear os seus ouvidos. E lembrando, gente, que o ouvido na cultura hebraica é a conexão direta com o coração, e o coração na cultura hebraica é alma e sentimento. Então, em resumo, o que o autor ou o que a palavra de Deus no Velho Testamento quer dizer com ouvidos, ouça, ó Israel, né, o chamado Adonai, et Elohim, né, ouça Israel, o Senhor é o teu Deus. Ele está dizendo o seguinte, ó, conecte as suas emoções a essa verdade. Então, amado, esse primeiro versículo é um alerta e, ao mesmo tempo, um desafio, né, para nós respondermos essa pergunta, né? Qual é a minha disponibilidade ao ir à casa do Senhor? Porque senão nós, e não só ele, Tiago vai combater isso também, o Tiago, irmão de Jesus, né? E ele vai dizer assim, olha, há um perigo muito grande de você ser apenas um ouvinte da palavra e não um praticante da palavra. E aí, amado, nós temos que cair num aspecto, nós nunca tivemos uma sociedade, né, em alguns momentos tão assim, judicialista. O que seria isso? Nós queremos a justiça para o outro, queremos até que Deus pese a mão na vida do outro, que Deus faça a justiça, mas em alguns momentos nós não queremos que o nosso coração também seja julgado, que a nossa vida também seja colocada na balança. Nós queremos acusar o outro, nós queremos apontar o dedo para o outro, e às vezes nós não queremos olhar para nós mesmos e dizer, ok, ele errou aqui, mas aonde que eu errei também? Então, essa talvez é uma conexão séria, né? Uma conexão séria. Então, Salomão supõe que quando as pessoas vão para a casa de Deus, haverá algo que elas precisam ouvir. E esse algo é a palavra do Deus vivo. Então, é como se nós falássemos assim, ó, a partir do momento que você entrou por aquela porta, você sentou e começou o culto, Deus tem algo para falar para a tua vida, seja através do louvor, seja através da comunhão, tá? Ou seja através da palavra falada. Salomão está dizendo o seguinte, ó, ninguém vai num culto e volta do mesmo jeito. Se volta do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Então, é aquele momento que você chega na casa do Senhor e você fala, Deus, prepara o meu coração para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Tá? E não necessariamente será uma acusação, será um apontar de dedo, talvez seja um desafio, até uma palavra de exortação. Então, a casa de Deus é um lugar para a leitura e a pregação da palavra de Deus. Ótimo. Portanto, as primeiras perguntas que precisamos fazer a nós mesmos, quando nos preparamos para o culto, são, estou preparado para ouvir a voz de Deus? E Deus vai falar através do pregador, Deus vai falar através do louvor, Deus vai falar através dos cânticos, ou talvez de uma frase que a pessoa que está ministrando coloca lá. Ou Deus vai falar através dos irmãos. Tá? Então, estou preparado para ouvir a voz de Deus? O meu coração está aberto para a instrução espiritual, porque muitas vezes o nosso coração ele pode estar fechado para uma religiosidade onde nós esquecemos de nos conectar com aquilo que é fundamental no caminhar com Deus. Tá? Eu nunca esqueço um professor meu que dizia o seguinte, ele era professor de exegese, falou assim, quando você fizer uma boa exegese bíblica, certifique-se que as pessoas não estão indo para dentro do culto com uma raquete de ping-pong ou de tênis. O que ele quis dizer aqui? Que às vezes a pessoa fica lá e o pregador dizendo, ó, Deus está dizendo isso, ele, não, isso aqui é para fulano, pá, manda a bolinha para o fulano, isso aqui é para o ciclano, e manda a bolinha para o ciclano. E nunca recebe como rema, tá? Então, assim, meus ouvidos estão atentos à mensagem que eu virei da Bíblia. Então, 3 perguntas aqui. Estou preparado? Eu estou aberto para a instrução e os meus ouvidos estarão atentos para... Lembrando que ouvido significa ouvir para mudar o nosso estilo de vida. Tá? Então, lembrando que eu falei no primeiro slide, cultura hebraica, ouvir está conectado com estilo de vida ou hábitos de vida, né? O problema é claro que para nós é difícil ouvir e existem outras vozes que exigem nossa atenção e até essas vozes querem nos contaminar. O problema nosso, meu amado, e nesses dias atuais são trocentas vozes. Nesse tempo de internet, nós vamos ter muitas mensagens poderosíssimas, só que em algumas situações são mensagens que não estão contextualizadas ao nosso viver. Eu vou explicar, amado. O pregador lá na internet, né, numa rede social dele, ele está falando algo tremendo da parte de Deus. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te colocar por cabeça, o Senhor tem o melhor para a tua vida. Isso é palavra de Deus. Só que em alguma situação pode ser que a pessoa que esteja ouvindo, ela está em pecado.
Então, ela não é confrontada naquela mensagem. Não que a mensagem do pregador esteja errada, foi o que Deus colocou para ele falar naquele momento. Talvez aquela palavra vai atingir 99 pessoas, mas tem uma pessoa que ouviu, tá? Mas está com a vida totalmente torta, e ele fala: tá vendo? Deus está falando que você é abençoado. Então, é esse cuidado que nós precisamos entender. Talvez a melhor forma, Senhor, eu entrei nessa página do fulano de tal, né, do pastor tal, ele falou isso, eu quero isso para a minha vida. Eu tenho legalidade para tomar posse? Infelizmente, ninguém faz esse processo. Tá? Quando um pregador está falando assim, Deus tem o melhor para a tua vida, eu quero, mas espera aí, você tem legalidade? Você tem posicionamento? A outra questão muito cruel, amados, são as vozes, tá, alienadas da palavra de Deus. Então, pessoas combatendo o dízimo, pessoas combatendo santidade, pessoas liberando, né, uma vida de promiscuidade, dizendo que Deus vai poder entender. Então, uma série de coisas assim que nós estamos vendo muito mais uma sociedade na justificativa e na defesa do que uma sociedade naquele confronto. Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? E isso é uma questão que nós precisamos pensar. Então, uma verdade, amado, quando contemplamos a santidade de Deus e comparamos com a nossa própria adoração profana, é um milagre nós estarmos vivos. Se nós fôssemos olhar, tá, a santidade de Deus ao entendimento da palavra de Deus, é um milagre e uma misericórdia você não ser queimado no culto. Tá? Eu nunca esqueço, uma vez lá no Canadá, eu e a Anjo fomos visitar o modelo do tabernáculo, o Benihim tinha feito lá, né? E nós fomos com dois pastores amigos, e nós estamos. Eu me lembro quando nós entramos no santo, quando entramos no Santo do Santo, numa réplica a tamanho natural, brincaram conosco, né? Falou assim, ó, que ela fez assim, tch! Eu olhei assim, ó, nós estaríamos sendo queimados agora, porque talvez não houve aquele preparo que o sacerdote deveria fazer antes de entrar no Santo do Santo. E talvez é isso que nós precisamos pensar, que tipo de preparo nós fazemos. Senhor, eu estou indo na tua casa, toca o meu coração, o Senhor sabe dos meus pecados, o Senhor sabe das minhas iniquidades. Hoje à noite, se Deus não mudar, eu vou pregar uma palavra em Ezequiel. Nós estamos caminhando no livro de Ezequiel, pregamos já o capítulo 2, agora nós vamos pregar o capítulo 11, um versículo que vai aparecer lá no capítulo 36, tá? Mas eu vou pregar dentro do contexto do capítulo 11 hoje à noite, se Deus não mudar. E uma das coisas que eu vou estar falando que é o pedido que nós deveríamos fazer, que Davi faz. Senhor, cria em mim um coração novo, Deus, e um espírito reto. É aquele momento que nós precisamos entender, Senhor, eu sei que é um milagre não ser destruído pela tua santidade, mas eu quero algo novo sobre a minha vida. Então, o versículo 2 ele já começa, amado. E eu estou hoje com a Bíblia judaica, a pastora me emprestou a Bíblia dela, e o versículo 2, né? Pois Deus está nos céus e na terra, por isso sejam poucas suas palavras, pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva, e o tolo, quando conversa, fala em demasia. Né? Eu gosto muito desse versículo. Estamos sendo sinceros com aquilo que dizemos, né, ou falamos quando vamos adorar o Senhor. Senhor, me quebranta, Senhor, muda a minha vida. Será que nós não estamos cobrindo o nosso rosto com uma máscara de religiosidade? Será que nós realmente queremos isso? É fácil ler um salmo, cantar um hino ou confessar um credo sem refletir sobre o seu significado. E aqui uma pessoa, né, procurando que tipo de máscara que eu vou hoje para a igreja. Tá? Amado, aquilo que eu prego ela tem que estar relacionado com a minha vida. É claro que eu posso ter falhas, é claro que vai ter pontos que eu vou ter que dizer para mim mesmo, ó, isso aqui é algo que eu ainda preciso ser moldado, não me impediria de pregar, não impede nenhum pregador de pregar. Eu tive uma situação, né, com uma pessoa veio falar comigo, e eu falei assim, eu não estou em condições, tal, tal. Eu falei, você está escalado para pregar? Você vai pregar, porque é lá no altar que Deus vai te curar. E ele pregou uma mensagem, e ele falou, quando terminou a mensagem, enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo foi ministrando para a vida dele, olha, isso aí é para você. Você está aí testemunhando a tua vida. E ele voltou renovado, ele ligou para mim já na segunda-feira passada, falou assim, pastor, o altar cura, o altar cura. E aí eu fiquei muito feliz, porque o altar é um lugar de cura. Não estou dizendo que todo mundo deva subir o altar em pecado. Eu estou dizendo assim que quando você vai e você coloca essa pergunta e você está disposto a tirar as máscaras, Deus começa a trabalhar. Então, às vezes até mesmo a oração pode se tornar palavras soltas, né? Promessas,
situações que nós lançamos, Senhor, eu vou prometer, é como se Deus falasse, eu sei que você não vai. Aquilo que eu sempre prego, para mim a maior graça em Deus é quando eu peço perdão, né, num dia, e Deus me perdoa, mesmo sabendo que talvez 2 ou 3 dias depois irei cometer o mesmo pecado. Mas a misericórdia de Deus faz naquele momento. Então, devemos evitar o comportamento precipitado em nossas orações e promessas diante de Deus. É um convite que o Salomão fala. Olha, Silas, Monte Abraão, não seja precipitado, senão você vai ser que nem uma casca de ovo frágil. E aquilo que é de Deus vai passar pela tua vida, não vai ficar, porque não vai ter legalidade. O fato de ser o Senhor infinitamente superior ao ser humano, tão alto como os céus, acima da terra, deve inspirar o indivíduo a friar a língua quando estiver na presença de Deus. A grande verdade, amado, entenda bem o que eu vou te falar, nós perdemos muito a noção de santidade. Talvez todo aquele ritual do tabernáculo, né, a nuvem descendo, os raios e trovões. Quantas vezes você vai ler no livro de Êxodo, né? Desceu a nuvem e cobriu o santo do santo, e houve trovões, né? Aí você, talvez essa noção de santidade, quando o templo foi consagrado e Deus falou, toda oração que se fizer desse lugar, eu ouvirei, né? Então, talvez essa noção de santidade nós perdemos. E talvez falta para nós uma questão muito séria. Quando as igrejas, principalmente as comunidades, começaram a fugir, porque as comunidades saíram das igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais, 90% ou 100% delas tinham seus templos próprios. Né? A igreja batista, a igreja presbiteriana, são anos, né? E as igrejas que nós chamamos de comunidade, ou neopentecostais, saíram dessas igrejas. E muitas delas não tinham condições de construir uma igreja, e eles nem queriam construir uma igreja. Então, eles alugavam galpões, a grande maioria foram para os galpões, ou um salão. É muito comum a igreja hoje estar em salão. Não há um erro nisto. Só que a minha pergunta lá atrás para os meus alunos, quando eu estudava a história da igreja, eu falava assim, até que ponto nós não corremos risco de banalizar o lugar? Então, quando você vê uma série de coisas acontecendo, até que ponto não deveríamos recuperar essa ideia de santidade, essa ideia de reverência? Estou entrando na casa de Deus. É claro que nós ouvimos, não, Deus ali é apenas um espaço geográfico, mas se é um espaço geográfico apenas, por que Deus fala sobre reunião, congregar? Por que Deus fala que Ele ama a comunhão dos irmãos na congregação? Então, quando você coloca tudo isso, meu amado, é um questionamento que eu e você precisamos trazer à existência. São situações que nós precisamos dizer, para o que Deus quer falar comigo quando eu estiver indo, se não caímos nessa banalização. O versículo 3, meu amado, a mente muito pensa, com frequência imagina todo tipo de fantasia, de modo que semelhante à boca que muito fala, produz torrente de palavras tolas, inclusive durante a oração. É isso que Salomão está falando, né? Que é Salmo 133, exatamente isso, que Deus se alegra com a comunhão. O Salomão que está falando é o seguinte, a gente, cuidado com essas palavras tolas, cuidado com o que você fala demais. Né? Salomão em Provérbios já tinha aconselhado eu e você ficarmos mais com a boca fechada do que com a boca aberta. Joyce Meyer, né, uma autora atual, ela tem um livro que eu gosto do título, Eu e a Minha Boca Grande. Voltou. Amém, amado. Desculpa aí, a internet caiu aqui e eu não quis desligar e recomeçar, senão a gente. Então nas filmagens vai ficar um vácuo aí, somente eu congelado. Tá? Então nós estamos falando sobre isso, sobre essas várias questões que Salomão vai colocando e nos levando a pensar, né? O que nós estamos fazendo com tudo isso. Alexandre Pope, um autor, escreveu o seguinte, palavras são como folhas, onde há muitas, raramente há frutos de bom senso por detrás delas. Né? É um escritor secular, mas né, que dá muito encaixe aqui nessa questão que nós estamos vendo aqui. Tá? A intenção do Salomão, no versículo 3, não era propor um tratado científico para explicar a origem dos sonhos. Tá? Ele não está falando nada disso. Tá? Apenas indicou que lhe pareceu uma conexão entre o turbilhão de pensamento em sua mente durante o dia e os sonhos agitados que costumavam inquietá-los à noite. Salomão talvez fez a primeira questão, né, que Freud vai trabalhar mais para frente, né, quando eu tenho um dia agitado, eu fico muito ansioso, o meu sono e os meus sonhos
também serão agitados e ansiosos, né? É uma conexão que a, 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 a ciência, né, só vai falar sobre isso praticamente quase 2.000 anos depois, né? Uns 1.300 anos depois, exatamente, tá? De que Salomão já tinha dito isso, né? A sabedoria de Salomão entender desse dia. Então, Trempe-Logman, né, um autor, eu gosto muito dele, parafraseia o versículo 3 assim, ó, trabalho leva muitos sonhos, a tolice leva muitas palavras. Então ele faz uma conexão entre os pesadelos que algumas pessoas podem ter. Versículo 4 nos diz respeito aos votos a Deus. A exigência simples e correta é pagá-lo sem demora. Deus não se agrada do tolo que promete muito e cumpre pouco, portanto, cumpre o que faz. Tá? E aí Salomão vai numa questão que nós já falamos muito, né? É melhor não prometer nada para Deus do que prometer. Eu sempre digo para as pessoas, nunca falo, Deus, eu prometo que eu não vou pecar mais nessa safra. Não, não fala isso não, porque a probabilidade de você pecar é muito grande. Eu falo assim, Deus, me ajude a não pecar. E para isso, amado, e hoje à noite nós vamos pregar em Ezequiel, e uma das coisas que nós precisamos entender é a ação do Espírito Santo em nós. Quando o próprio Davi fala, me dê um espírito reto, ele não sabia que ele estava pedindo o Espírito Santo sobre a vida dele. E por isso que o Senhor Jesus fala, eu vou deixar o Espírito, o Espírito Santo, para que ele possa te ensinar a todas as coisas. Então, não faça votos vãos. E o versículo diz que se não há intenção de cumprir o voto, é melhor não fazê-lo. Então, amado, eu estou pensando que você leu, né, Eclesiastes na sua casa, mas eu quero ler aqui Eclesiastes na Bíblia judaica da pastora Ângela, que diz o seguinte, ó, é, se você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Deus não se alegra dos tolos, assim, cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto que fazê-lo e não cumprir. Então, é mais ou menos igual, né? Mas é um hebraico mais pontual. Então, ele fala isso, se você fez, procura cumprir. Então, Salomão estava ciente da propensão do ser humano para barganhar com Deus em momentos de desespero. Senhor, se tu me ajudar a sair dessa situação emaranhada, eu prometo te servir para sempre. Aquela pessoa desempregada, né? Que de repente se tocou que ela não era fiel no dízimo. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu nunca mais vou falhar com o dízimo. E, infelizmente, né, algumas pessoas não conseguem seguir adiante nessa promessa. É claro que Deus não vai vir com um anjo cobrador na casa dessa pessoa e dizer, você prometeu, hein? Mas eu fico pensando quantas coisas a mais essa pessoa poder estar usufruindo da graça de Deus, porque quando nós fazemos um voto e levando ao dízimo, não é uma questão de voto, é uma questão de mandamento, ou seja, quando nós cumprimos a palavra de Deus, o quanto que nós podemos ser ricamente abençoados. Talvez seja essa a ideia. Até mesmo no momento de espiritual, é fácil fazer um voto precipitado. Né? Naquele momento de adoração, naquele momento de quebrantamento, muitas vezes você se joga numa situação e fala, Deus, de agora em diante, e Deus, e Salomão fala, não prometa isso. Então o versículo 6 fala, como regra geral, portanto, não deixe que sua boca o faça pecar por meio da quebra de votos. Salomão fala assim, se você prometeu, cumpra. Então, recapitulando, na realidade, ele não está sendo contra fazer votos. Se você tem essa orientação de Deus, você tem esse insight do Espírito Santo na tua vida, amém. Mas o que Salomão fala assim, é melhor então não fazer, porque se você fizer, você tem que cumprir. A ideia principal é que o Senhor aborrece com a falta de sinceridade. Portanto, não diga coisas que podem suscitar a ira de Deus, pois Deus poderá frustrar, tá? E inclusive destruir quaisquer planos que você tenta realizar. Quando eu coloquei aqui, Deus poderá frustrar, tá? É claro que nós não estamos trazendo para o sentimento nosso, tá? Que Deus tem chama-se, né, essa questão da antropomorfia, ou seja, Deus pegando forma de homem, né? Deus se ira, Deus chorou, Deus se arrependeu. São sentimentos. Na realidade, é nós olhando e tentando descrever o que poderia estar acontecendo. Então, por isso que eu coloquei, Deus se frustra. Não, biblicamente não, mas dentro do nosso contexto, sim. É como se nós falássemos, olha, não vou frustrar os planos de Deus, tá? Assim como na multidão de sonhos há muitas fantasias, nas palavras precipitadas, a vaidade ruína. Tá? Então, é como se você estivesse nessa imagem, né? E de repente, aos poucos, né, aquilo que estava te sustentando fosse saindo, e isso não vai demorar muito para o teu balão cair, né? E às vezes o que nós temos é isto, são pessoas que se precipitam. Tá? Pastor, agora eu vou fazer isso, pastor, agora eu vou seguir, pastor, agora eu vou caminhar, pastor, agora eu vou me posicionar. E Salomão está dizendo, não prometa nada.
É claro, amado, que Salomão não está olhando a perspectiva do cristianismo, onde nós temos o auxílio do Espírito Santo, e esse auxílio do Espírito Santo faz toda a diferença. Então nós podemos dizer, Senhor, capacita a minha vida. Como instruiu Salomão, a atitude mais sensata é temer a Deus. E ele vai falar dessa palavra temer a Deus, ele vai trabalhar dentro da cultura hebraica, quer saber que Deus está presente, entendendo a graça e a santidade de Deus e tomando um posicionamento também. Versículo 8, em seguida, Salomão volta a tratar da opressão aos pobres, da perversão do direito à justiça. É um assunto que inquietava Salomão no capítulo 4, nós já estudamos, né, por que existe tanta injustiça. Muitos já trabalharam, né, o que nós chamamos de epicuro ou epicurismo, né, a própria dialética, né, se Deus é bom porque existe o mal. Tá? É uma questão que Salomão lá de trás questiona isso. Santo Agostinho, no Tomás de Aquino, vai falar assim, não, o mal não existe porque Deus fez ou deixou de fazer, o mal existe porque o mal nasceu no coração do homem, tá? Então, são questões aí teológicas que nós não vamos entrar, mas ele começa a colocar isso. Então, nessas horas, a única esperança do justo é saber que Deus é maior que as autoridades terrenas e algum dia exigirá a prestação de contas de todos. Então, Salomão fala assim, ó, descanse que existe um Deus soberano, um Deus que se faz presente, um Deus que vai sim prestar cobrar contas, aquilo que pesado fosse na balança, né? Todos nós seremos pesados na balança. Nós cristãos, não na questão da salvação, mas na questão das obras, ou boas obras. Aquilo que o livro de Apocalipse e a escatologia vai chamar de galardões. Uma coisa que a igreja não tem ouvido muito, né? O que nós fazermos de acordo com a palavra de Deus redundará ou irá trazer para nós galardões que nós vamos receber diante do altar de Deus na Nova Jerusalém, e esses galardões nós iremos depositar aos pés de Jesus. Então vai ter pessoas que vai ter as mãos vazias, porque não fez nada, não tem nenhum galardão. Então o galardão não está dizendo com a salvação, tá, meu amado? Qual que é o problema dos galardões nos dias atuais? Que as pessoas não querem fazer com essa visão bíblica, elas querem para nós. Senhor, eu não quero galardão lá, eu quero aqui, eu quero aqui. Então esse mediatismo, essa visão até capitalista e hedonista que tem entrado no meio das igrejas, onde tem levado uma deturpação da teologia da prosperidade, que é bíblica, mas nesse uso ela é totalmente contrária. Então, o versículo 9, esse é um dos versículos mais enigmáticos de Eclesiastes por causa da dificuldade de tradução. A NVI, gente, começa assim, ó, mesmo assim é vantagem a nação ter um rei que governe e que se interesse pela cultura. Ou seja, alguém que se interesse pelo agronegócio. Por quê? Ele vai trabalhar aqui, ó. A ideia geral parece indicar que até mesmo as autoridades superiores dependem da produção dos campos e, portanto, estão sujeitos à providência divina. No fim, todos dependemos de Deus e temos de prestar contas a Ele. Salomão fala assim, ó, mesmo o rei, tá? Mesmo aquela pessoa que está numa situação muito confortável, ela vai depender do menor. Tá? Então, se ela quer comer um ovo, ela vai depender daquela pessoa que tem uma criação de galinhas. Se ela quer um hortigranjeiro, um alface, ela vai depender daquele cidadão que tem uma hortinha na sua casa. Essa é a ideia de Salomão. Salomão está dizendo, ó, não tem como eu e você falarmos que nós não precisamos de ninguém. Sim, nós precisamos sim. Então, por detrás disso está Deus. Então, quem ama, aí ele vai entrar, eu quero ler na Bíblia hebraica, que é bem bacana, tá? Ele fala assim, ó, quem ama o dinheiro nunca possuirá dinheiro suficiente. O amante do luxo jamais terá renda suficiente. Essa Bíblia hebraica, judaica, como eu falei, não é hebraica, é judaica, da pastora Ângela, eu gosto muito. Então, ele fala assim, quem ama o dinheiro nunca está satisfeito, sempre deseja mais. A riqueza, como se vê, não traz satisfação. Ele já tinha discutido isso, já tinha falado isso bastante. Então, a multiplicação de riqueza parece causar um aumento proporcional de parasitas que buscam abocanhar a fatia do bolo. E aí ele vai trabalhar uma questão, porque no capítulo 4 ele já tinha falado sobre a preocupação que o rico tem. Né? Mais ou menos assim, o rico, quanto mais riqueza ele vai possuindo, e é um autor que vai colocando isso, né? Ele vai trabalhar sobre o desespero do rico, que aí ele tem que pôr muros altos, ele tem que fazer seguro disso, seguro daquilo outro, aí ele tem que pôr câmera de segurança, ele tem que contratar vigilância. Então, é como se estivesse falando, você está vendo? A riqueza dele está trazendo muito mais preocupação. Essa é a ideia por detrás do versículo 10 e 11. Tá? Já Salomão, aqui, ele trabalha no capítulo 4, no capítulo 5 ele fala assim, tem uma coisa que eu não... É como se ele falasse, ó, tem uma coisa que eu não falei lá no capítulo 4.
além de toda essa preocupação, sempre vai ter pessoas, né, que vão querer abocanhar uma fatia desse bolo. É aquela preocupação, né, de pastor, quem está ofertando na igreja? Ué, não importa. O importante é que Deus está usando uma pessoa para abençoar o ministério. Tá? Então parece que há muito mais uma preocupação em saber o nome da pessoa, identificar a pessoa, e eu sou muito cuidadoso nisso. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou reservadíssimo, boca fechada nesse sentido, porque, em primeiro lugar, não é para expor as pessoas. Mas existe uma questão que eu, nesses 30 e pouco, quase 36 anos de pastorado, eu já presenciei. Quando alguém, não na Monte Hebron, vou dar um exemplo de outros ministérios, né? Quando alguém descobre que o fulano de tal, acho que na Monte Hebron no começo já aconteceu isso também, descobre que aquele fulano que está abençoando, aí essa pessoa corta toda a interlocução do pastor e essa pessoa e vai lá pedir dinheiro, vai lá pedir, oh meu amado, estou passando por uma necessidade. Acontece, amado? Acontece, infelizmente. Tá? E no outro sentido, eu entendo que essa pessoa está fazendo porque ela entende que ela foi abençoada e ela está abençoando a casa de Deus. Então não tem por que lá colocar, que nem nas igrejas tradicionais históricas, era muito comum, né, quando uma família doasse um banco, botar uma chapinha embaixo. Este banco foi doado pela família tal. Tá? Então, nós fugimos disso. Eu prefiro dizer que é Deus mesmo, e a pessoa entende. Então, é só possível vestir uma roupa de cada vez. Ele vai e consumir determinada quantidade de comida por dia. Essa é a conclusão que o Salomão chegou. Salomão fala assim, cara, por que você quer tantas roupas? Por que você precisa de tanto se você não vai conseguir usufruir tudo? É, é mais ou menos isso, meu amado. Uma vez uma pessoa estava falando, o fulano tem um carro tão bom, eu tenho um carro tão simples. Parece que Deus abençoa mais ele. Eu falei, meu amado, em primeiro lugar, o carro dele consome mais gasolina, você vai gastar mais. Segundo, o IPVA do carro dele é mais alto que o seu. Segundo, né? Terceiro, ele vem aqui na casa do Senhor do mesmo jeito que você vem. Porque às vezes nós olhamos por uma questão estética e nós não olhamos por uma questão para. É mais ou menos isso que Salomão está falando. Gente, para que tudo isso? Versículo 13, 12, ele fala assim: e em termos de qualidade de sono, o trabalhador dorme tranquilo, sem preocupações que tenha que ser alimentado bem ou quer não. Tá? Eu só discordaria de Salomão um pouco aqui, porque às vezes, né, algumas pessoas dormem com ansiedade pelas contas que tem para pagar. Já o rico vai dormir com ansiedade, então eu colocaria os dois teriam ansiedade, com as aplicações do seu dinheiro. Nós tivemos um episódio no Brasil e tivemos pessoas próximas a nós, que foi em 2008, se eu não me engano, teve uma queda da bolsa, né? E muitas pessoas que eu conheço, né, eu e a Ângela, nós conhecíamos e conhecemos, eles tinham altas aplicações em determinados lugares e da noite para o dia eles perderam uma grana muito alta. Houve total desespero dessas pessoas. Então, Salomão fala assim, o pobre tem preocupação em pagar as contas, o rico tem preocupação em onde aplicar e como aplicar para não perder. É claro que ele está fazendo um jogo de palavras, mas ele está dizendo aqui essa questão. Ele vai trabalhar um egoísmo. O Salomão percebeu que a riqueza traz consequências desastrosas, como no caso do rico, que em vez de usar o dinheiro para fim construtivo, amontoa tudo enquanto bancar investimento. Não é errado você ter aí a figura de alguém costurando, né, um gramado para ele próprio, né? Mas não fazendo isso para outras pessoas. Veja só, amado. Eu não estou dizendo aqui para você pegar o teu dinheiro e fazer o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, lá foi um mover do Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que você tem obrigação de sempre ofertar a mais, fazer isso. Não é isso que nós estamos falando, não é isso que Salomão está falando. Mas sim, Salomão vai trabalhar uma questão que todo o cristianismo trabalha. Se você descobre que uma pessoa está passando por necessidade, um exemplo, precisa de uma cesta básica, e você tem condições, tem recurso para ofertar essa cesta, o Espírito Santo tocou o teu coração, você sentiu um incômodo com aquilo, você chacoalha, não, deixa para lá. Eu trabalhei, eu dei tudo, por que ele não fez o mesmo? É isso que Salomão está trabalhando. Salomão está trabalhando, em outras palavras, a mesquinharia. Tá? De repente você vê uma campanha lá na igreja, você vê uma necessidade lá na igreja, e você tem condições, não é que você vai fazer um sacrifício, você vai deixar de pagar a conta de luz, a conta de mais, porque. Não, não é isso. Nós não somos como algumas igrejas que ficam cobrando esse tipo de sacrifício. Tá? Mas se você tem condições de ofertar, meu amado, faça isso. Tá? Aquele momento que você fala o seguinte, olha, eu tenho, eu vou ofertar.
quando, e é interessante esse mover de Deus, tá? Quantas ofertas que já chegaram até a mim e a pessoa fala, é só um pouquinho, é para ajudar na gasolina, é só pra... Meu amado, essa pessoa não sabe o que eu estava precisando. Então, isso acontece com todo mundo, isso acontece com o mover de Deus. Tá? É uma oferta aqui, você não sabe o que a pessoa lá está precisando. Então, tenha o coração grato, tenha o coração aberto, não seja mesquinho. Essa é a ideia por detrás. Então, de repente, uma calamidade chacoalha todo o mercado financeiro e ele perde tudo, que é o exemplo que eu já dei. Né? Então, ele fala do desespero, né, do rico de perder tudo. Por isso que eu falo que entra em algumas questões. Mas é Salomão falando, gente, para que toda essa riqueza? Por que todo esse acúmulo? Né? No um versículo fantástico que muitas pessoas conhecem, no sair, né, saiu do ventre da sua mãe e assim deixará esse mundo. Apesar de todo o dinheiro que o homem ajunta durante a vida, no fim morre sem nada. Nós já sabemos isso, nós já vemos pastores, teve um pastor aí que fez uma loucura, filmou, né, ele foi processado por isso, ele entrou no cemitério, tá, abriu uma cova lá, puxou o caixão para fora, já fazia tempo, né, e olhou, tá vendo, ó, esqueleto, se eu ir quebrando todas as outras covas, vai estar igual. Todo mundo aí. Ele começou a pregar baseado nesse versículo. Né? Foi preso, é claro. Não há necessidade disso, meu amado. Mas o que Salomão está dizendo é o seguinte, gente, você não vai levar nada disso. Ele não está dizendo para você ser imprudente, gastar tudo aqui, porque você não vai levar nada. Mas no capítulo 4 ele falou isso. Será que não é melhor você ter um pouquinho mais de prazer? Não é melhor você ter um pouquinho mais de conforto? Porque de repente você morre e teus filhos não vão saber usufruir, porque eles não pagaram o preço que você pagou. Celso Rhodes, um autor que eu gosto, tá? É aqui a autobiografia dele, e eu praticamente copiei, né, do livro. À beira da morte, exclamou com remorso: encontrei muitas riquezas na África, diamantes, ouro, terras e minas. Tá? Ele foi um explorador. Porém, agora terei de deixar tudo para trás. Não é possível levar nenhuma dessas coisas comigo. Agora veja a pensamento final. Não procurei os tesouros eternos, portanto, na verdade, eu não possuo nada. Tá? Particularmente, eu creio na conversão dele, porque aqui já é um arrependimento, mas eu penso muito mais que ele quis deixar para nós, né? Louco. Né? Hoje mesmo pedirão a tua vida, você está preparado? O próprio Jesus vai contar naquela parábola, né? Mas assim, o que você está colocando? Versículo 16, Salomão considera-se um grave mal. Em vez de utilizar a riqueza para fins construtivos, o indivíduo morre de mão vazia, sem nenhum fruto para apresentar, apesar de todo o trabalho e esforço. No fim, parece trabalhar para o vento, ou correr atrás do vento, que é um termo que Salomão vai dizer. Meu amado, como é gostoso, né? Até, vou dizer como pastor, vamos pegar o caso da Monte Hebron atual, né? Quando eu entro ali, e nós estamos fazendo uma reforma agora no Ministério Infantil, exigência do Corpo de Bombeiros, nós temos que levantar uma parede de fogo em cima. Lá, bom, enfim, nós estamos fazendo, mas como é gostoso entrar lá e saber, tá, que pessoas foram tocadas pelo Senhor e ofertaram. Eu me lembro quando nós tínhamos que fazer, aquele piso era horrível, e nós fizemos a cotação de um piso bom, e lá está o piso colocado, o forro, né? Fizemos a cotação e tal forro é colocado. Ah, pastor, está com algumas manchas. Sim, nós estamos esperando terminar a obra do lá para colocarmos novas chapas ali naqueles lugares onde está tendo mancha, porque não adianta consertar agora. Mas, enfim, como é maravilhoso você olhar e saber que isso foi resultado. Então, essas pessoas que ofertaram, elas estão com um legado ali, não escrito no rol da Monte Hebron apenas, porque as pessoas nem sabem quem são, mas escrito no rol do coração de Deus. Eu creio nisso e eu sei que isso é uma verdade, tá? Então, versículo 17. A essa tragédia devemos acrescentar o fato de que a vida terrena desse indivíduo é repleta de tristeza, enfermidade, preocupações e indignações. Então, Salomão fala assim, ó, esse cara que é mesquinho, essa pessoa que não abençoa em nada, tá? Que só quer juntar, 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 a vida dele é repleta ele vai chamar de enfermidade da alma, gente. Já foi feito estudo, né? São 2 estudos que já foram feitos. O primeiro fala muito sobre ele, né? O quanto que a gratidão é cura. Pessoas gratas, pessoas que têm os corações agradecidos, reconhecem que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, elas têm a alma curada, mas também pessoas altruístas. Tá? Eu repito aquela entrevista do cara, do dono do Nubank, né? Há uma questão de 4 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, na Páginas Amarelas da Veja, onde ele fala sobre isso. E grandes empresários, né? No Brasil nós temos poucas pessoas ainda que criam ONG, né, para patrocinar, mas
Nós estávamos um dia lá na Renascer, em que Cristo Ayrton Senna frequentava lá, e a Viviane Senna falando sobre quando ele estava idealizando o Instituto Senna. E a Viviane Senna falou assim para nós pastores, né, que ela não a riqueza, o que eles têm, os patrocinadores, o Ayrton ainda estava vivo, tá? Os patrocinadores trazem muito riqueza e eles sabem que eles não vão conseguir gastar tudo aquilo. Então, ela falou assim, nós queremos investir, nós queremos fazer algo novo, tá? Então, foi tremendo essa experiência e é um coração aberto, né? Versículo 18, nesse sentido, melhor a estratégia é desfrutar da alegria comum da vida diária, como beber, comer, beber e trabalhar. Voltou. Voltamos, meu amado. Tivemos um período aí de congelamento. Não adianta internet, é internet, tá? Já voltou aí? Já voltou, isso. Ah, mas tivemos mais uma vez um momento de congelamento. É a internet que está oscilando, não de oscila. Eu sou oscila, mas ela está oscilando. Tá? Brincadeirinhas à parte. Tá? Porque, voltando, Salomão trabalha, o Salomão coloca que o trabalho produz alegria. É a produtividade. Gente, quantas vezes ali no consultório eu falo para as pessoas, você tem que ocupar a sua mente. Já existe a própria terapia ocupacional. As pessoas que se ocupam, tá, elas têm um motivo para viver, têm uma qualidade de vida porque elas estão vendo alguma produtividade. Enfim, nós podemos falar muita coisa aqui, mas eu estou com medo dessa internet cair mais, já estamos chegando no final desse capítulo. Mas porque Tiago vai trabalhar um pouco com isso também, o irmão de Jesus, né, bíblico. Mas o que Salomão está dizendo é isso, ó, gente, aproveite a vida, tá? Coma do melhor, beba do melhor, mas trabalhe, mas não guarde mesquinharia no seu coração. E Salomão vai dizer, mas sabe de uma coisa, tudo isso é dom de Deus, tudo isso é dom de Deus. Como é gostoso uma pessoa que tem. Então, para Salomão, a situação ideal ocorre quando Deus confere a Salomão riqueza e bens e, ao mesmo tempo, lhe dá a capacidade de desfrutar, né, da porção do seu trabalho nessa vida, é usufruir do melhor que Deus tem para nós. Essa pessoa nesse barco aí, tranquilamente, sabendo que quem está por detrás das bênçãos, da bondade, do cuidado é o Senhor. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, pois, Israel, né? O Salmo 150. O convite do salmista, se não for o Senhor que esteve, é do nosso lado. Então, amado, quem desfruta a vida dessa maneira não se preocupa com sua brevidade, né? Com curto tempo de vida, tá? Ou com as calamidades, pois Deus mantém a mente do indivíduo ocupado com a alegria de viver. Aquelas pessoas estressantes, preocupadas, meu amado, primeiro, o dia que nós vamos morrer, tá, já está determinado por Deus. Eu creio nisso. Segundo, não morreremos um minuto antes nem um minuto depois. Segundo, Deus tem o melhor para as nossas vidas. Vamos aproveitar, vamos desfrutar, vamos viver, né, em paz com a nossa família, em harmonia com a nossa família. Por que gastar tanto tempo com brigas, situações inadequadas? É por que se estressar? Por que se estressar? E aí nós vivemos um mundo assim, né, de querer mais, querer mais. Eu nunca esqueço um paciente, um casal que me procurou. Os dois trabalhavam lá na CS e eles moravam aqui na cidade de Jardim. Então eles pegavam essa Rondon e era um estresse quando eles voltavam para casa. Os dois trabalhavam no mesmo ambiente. E era um estresse. Chegar para casa recém-casada, a mulher nervosa, irritada, e começava a abrir, consequentemente, né, não tinha nenhuma intimidade, não desfrutava do prazer da casa. E quando eu identifiquei, era que ele era nervosinho no trânsito. Ele descia aquela rondão ali, tá cortando, buzinando, cortando, e isso irritava a mulher. Aí eu falei para ele, você vai fazer o seguinte, olha, de segunda a sexta, na primeira semana você vai cronometrar, falei para ela, você vai cronometrar. Então, para ter um referencial, vamos pegar o museu, o teatro, desculpa. Quando você entrar no teatro ali, na Rondon, você liga o cronômetro, e só vai te desativar o cronômetro ali naquela ponte da Uirapuru, que já entra ali para pegar a Uirapuru. Falou? Falou, fechou. Então, deu lá, não me lembro, deu tantos minutos, tá ok? E ele fazendo e correndo. Aí, eles vinham toda sexta-feira. Falei, agora, segunda-feira você vai fazer o contrário. Você vai na terceira pista, você vai devagar, você não vai se preocupar, você não vai... E você, eu falei para ela, você vai ligar o tempo no mesmo lugar e desligar no mesmo lugar.
Deu uma diferença, amado, entre 10, teve dia que foi 8 minutos, o máximo, acho que foram quase 12 minutos, tá, de diferença, ou seja, vindo devagar, gastou 12 minutos a mais. Só que eu falei assim, e vindo rápido, ele economizaria esses 2 minutos. Eu falei que nesses 12 minutos que você ganhou, como é que você chegou? Aí ela estressada, com raiva, ele nervoso com ela, nervoso com esse trânsito de Uberlândia, papapá, papapá. Nem comer às vezes comia porque estava gastrite, estava tão nervoso que já ia dormir, não tinha intimidade, não tinha nada. Falei, no outro que vocês perderam 12 minutos. A frase da mulher foi assim, nós perdemos 12 minutos, mas ganhamos 12 minutos de jantar, de qualidade, ganhamos, nós ganhamos. Aí eu disse para eles, valeu a pena? Então não é melhor ir devagar e sempre? Então, é mais ou menos isso que Salomão está falando. E para nós encerrarmos, o fim principal a ser buscado é o gozo, não as acumulações mundanas. Portanto, nenhum plano de Deus, nem a religião jamais pretenderam suprimir o prazer e a alegria de possuir coisas ou alegria com a própria vida. O movimento petista do século XIV, do século XV, pregava que o cristão aqui não pode ter alegria, não pode ter prazer, porque a alegria dele é lá no céu. E muitas pessoas acreditaram nisso. Tá? Aí vem a teologia da prosperidade, que rompeu esse paradigma, mas vem com uma deturpação. Tá? O que nós precisamos entender? Buscarmos o equilíbrio. E qual que é o equilíbrio? Deus quer que nós tenhamos o melhor, Deus quer que nós possamos usufruir desse melhor. Deus não é um Deus carrancudo, tá? Deus é um Deus de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, o próprio Senhor fala, sabe qual é a tua força, Monte Abraão? A minha alegria será a tua força. Então, o que Deus espera é que não haja mesquinharia no nosso coração, que haja gratidão no nosso coração, tá bom? Amados, encerramos aqui, ok? Prepara o teu coração para o culto hoje à noite. Nós estaremos falando sobre Ezequiel, né? E nós queremos pensar como que Ezequiel, nós estamos trabalhando no livro de Ezequiel, e como que Ezequiel nos convida a termos um coração novo. E esse é o clamor que nós estaremos fazendo hoje. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Quem for presencial, tome todos os cuidados necessários. Quem for assistir na plataforma online, esteja conosco. Como é gostoso, dê um sinal lá, amém, estou aqui, né? Que nem a Nancy colocou, aqui tudo na paz. Dê um sinal para eu saber que você está lá, porque até na hora da mensagem eu fico vendo quem que está, e é muito gostoso saber que você assistiu o culto em nome de Jesus. Eu senti falta de algumas pessoas, mas não sei se elas não se manifestaram, mas eu gosto quando você fala, estou aqui, tá bom? Ou estamos aqui, se é você, teu esposo, tua família, ou você, tua filha, estamos aqui. Como é bom, pastor, saber, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.